Deus Pai Todo-Poderoso e maravilhoso, Senhor Deus, entregamos, Deus, a tua serva, Pai, em tuas mãos, Deus. Pai, toma de conta, Senhor, da tua serva, Pai. Usa ela, Pai. Coloca nos lábios dela o que o Senhor quer falar com o teu povo, Deus. Para podermos, Deus Pai, em nome de Jesus, sair daqui mais abençoado ainda, Pai. Ó Deus, faz dela, Pai, em nome de Jesus, Pai, o teu instrumento, Pai. Amém. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar em sua casa e pedir ao Espírito Santo que possa falar ao coração de cada um aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Amém? Estamos todos conectados com o Pai? Vamos receber da mesma porção? Amém, em nome de Jesus. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra no livro de Marcos. Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Quando forem achando, digam amém. Amém, aleluia. Já nos encontramos todos? Tá, verdade. Tem ali. O título da ministração, que é a própria palavra, né, nos revela, a cura do cego de Jericó. Mas se eu fosse dar um título para essa ministração, eu colocaria: ele não desperdiçou a oportunidade. Ou aproveitador de oportunidade. Algo com oportunidade eu colocaria aqui. E a gente vai entender o porquê dessa oportunidade. Vamos ler a palavra do Senhor. Primeiro eu quero orar, pedir para que Deus fale ao nosso coração. Feche seus olhos, abaixe suas fontes. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Paizinho, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua face, como já foi ministrado, Senhor. E nós te pedimos a tua graça, a iluminação do teu Espírito Santo, que o Senhor possa falar ao nosso coração de forma especial, que a gente possa sair daqui, Senhor Jesus, com uma porção a mais, da certeza, Senhor Jesus, do teu cuidado para conosco. Em nome de Jesus, obrigada por cada pessoa que chegou aqui neste lugar, que o Senhor possa falar de forma individual e poderosa ao coração de cada um. Em nome de Jesus é que eu te oro com o coração muito agradecido, Pai, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chama-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Esses versículos que nós acabamos de ler, ele está escrito nos 3 evangelhos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Porém, cada um deles falaram o que eles viram naquele dia, naquele lugar. O que aconteceu naquele lugar?
E eles falaram o que eles presenciaram naquele lugar. E o que mais evidenciou detalhes daquele lugar, daquele milagre, na verdade, que aconteceu naquele lugar, foi Marcos. Ele deu detalhes daquele lugar. E a gente vai entender os detalhes que foi dito por Marcos naquele lugar, que foi escrito para que nós tivéssemos a oportunidade hoje de sermos edificados por aquele milagre que aconteceu lá. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que foi escrito para a nossa edificação, né? Foi escrito para que a gente tivesse fé, para que a gente cresça, para que a gente tomasse posse daquilo que está na palavra do Senhor para nossas vidas. Amém? E você crê que o milagre de Bartimeu pode alcançar você nessa noite? De alguma forma? Eu creio nisso também. Eu creio que pode alcançar a minha vida. Na verdade, eu creio que já alcançou a minha vida. Amém? E Jesus, ele estava saindo de uma cidade, indo para uma outra. Na verdade, ele estava indo para Jerusalém. Bem provavelmente seria já para momento onde ele ia começar todo o sofrimento dele de crucificação. Ele passou por essa cidade chamada Jericó. E Jesus, ele sempre andava com um monte de gente, sempre tinha um monte de gente perto de Jesus. Jesus nunca andava só. O único momento que ele estava só era o momento que ele se retirava para estar só com o Pai. E eu acho interessante é que o Senhor, ele nos ensina, ele fala para a gente com palavras, nos ensina com palavras e nos ensina com exemplo. Porque todas as vezes que Jesus estava ali em meio a uma multidão, curando, fazendo tudo aquilo que ele fazia, mas sempre no final ele se retirava e estava só com o Pai. O que isso significa para nós? Jesus tinha um momento dele de oração com o Pai. Amém? Nós temos que ter esse momento, sim ou não? Temos que aprender com Jesus. Podemos estar perto de várias pessoas. Podemos sair daqui abençoados essa noite. Podemos sair daqui edificados essa noite. Mas amanhã eu tenho que ter meu tempo com Jesus. Ou ainda hoje mesmo. Se eu não tive ainda um tempo, que eu venha ter esse tempo com Jesus. Porque Jesus me ensina isso. Amém? Jesus nos ensina isso. E quando ele estava passando por aquela cidade, com aquele monte de gente ao redor, e havia um cego. Mateus, ele vem dizer que eram 2 cegos. 2 pessoas foram curadas naquela noite. Né? Só que Marcos e Lucas focaram mais no cego Bartimeu. Talvez porque ele tenha vivido algo diferente ali com Jesus naquele lugar. E quando Bartimeu estava sentado à beira do caminho, como a palavra fala, mendigando, porque ele era cego, ele não tinha trabalho, ele era só mais um naquela sociedade, ele era só mais um no meio daquela multidão. Estava ali com a sua capa, se protegendo do frio, se protegendo do sol de dia, né? E ele estava naquele estado dele de deplorável, na verdade. E ele viu falar que Jesus estava passando. Ele escutou aquele rumor daquela multidão que Jesus estava vindo e ele procurou saber o que é isso, o que está acontecendo. E as pessoas disseram para ele, olha, Jesus está passando. Nisso que ele ouviu as pessoas dizerem que era Jesus, ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começaram a dizer para ele, te cala, está incomodando. Não aguento mais esse grito no meu ouvido. Eu estou parafraseando, não sei se eles falaram exatamente isso, né? Mas o texto disse que aquela multidão ali que estava perto dele, mandava ele calar a boca. Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Até que Jesus ouviu ele. O que a gente entende, o que a gente aprende com essa primeira lição daquele homem? Que muitas das vezes nós estamos exatamente assim como Bartimeu. A gente está passando por alguma dificuldade, sabe, por algo que está afligindo o nosso coração. E a gente começa a clamar por Jesus, a gente começa a pedir para Jesus. E as pessoas que estão ao nosso lado, por ver a gente passar por aquela situação, às vezes tanto tempo passando dentro de casa, com o filho, com o marido, sei lá, falta de emprego, alguma coisa assim. E a pessoa diz, tu está tanto tempo nessa situação bem aí. Não cansa de orar por isso, não.
principalmente as pessoas que não conhecem o Deus que nós servimos. Puxa, tanto tempo tu ora por isso, mas eu não estou vendo nada demais. Parece que nada está mudando. Vocês entendem? Mas assim como aquele homem não desistiu de continuar clamando e acreditando no milagre dele, nós temos que fazer a mesma coisa. Não importa a multidão que está do nosso lado. Não importa se as pessoas vão crer ou não. O importante é que a gente crê. O importante é que a gente sabe que o Senhor vai fazer. O importante é que a gente sabe que a nossa fé em Cristo vai fazer o milagre acontecer na nossa vida. Sim ou não? Amém. Eu creio nisso. Independente daquilo que as pessoas me digam, da notícia que chega para mim, ou daquilo que os meus olhos veem diante de mim, eu creio que o meu Redentor vive. E um dia ele se levantará ao meu favor. Amém? Que nós possamos crer nisso, independente de qualquer coisa, ou situação, ou circunstância, ou independente daquilo que os meus olhos estão vendo. Nós não vivemos por aquilo que olhamos, vimos, mas por aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Amém? Então, Jesus ouvindo aquele homem gritar. Interessante que aquele homem, ele falou assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem, ele tinha certeza no coração dele que Jesus era o Messias prometido. Por isso que ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque ele conhecia as Escrituras, ele já tinha ouvido falar das Escrituras, e ele já sabia que o Messias viria da linhagem de Davi. E ele já tinha ouvido falar do milagre do Messias. Então ele, com certeza, ele entendeu: aquele é o Filho de Deus. Esse que eles estão falando é o Filho de Deus. E quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, observe, ele não diz assim, ó: Jesus, filho de Davi, me cura. Jesus, filho de Davi, eu quero ver. Jesus, filho de Davi, eu quero sair dessa situação. Ele não falou isso. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia que ele era um miserável naquele momento. Ele sabia que ele estava naquela situação ali, ele necessitava não só de um milagre, mas ele necessitava da misericórdia de Deus. Ele não precisava só voltar a enxergar, ele precisava de muito mais, ele queria muito mais. Ele queria vida, ele queria saúde, ele queria fazer tudo o que ele fazia antes. Sabe por quê? Porque o texto nos fala, um pouco mais à frente, que aquele homem ele tornou a ver. Quando eu li essa palavra, quando eu li esse versículo, tornou a ver, eu entendi que esse homem ele não nasceu cego. Ele perdeu a visão no decorrer da vida dele. Porque se ele tivesse nascido cego, Jesus não ia dizer assim, ele não ia dizer: eu quero tornar a ver. Ele ia dizer: eu quero ver. Vocês entendem como uma vírgula faz a diferença? Ele diz: eu quero. Ele poderia dizer: eu quero ver. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou assim: eu quero tornar a ver. Isso significa que um dia ele tinha visão. Ele não foi cego a vida toda. Entende? Por alguma circunstância ele se tornou cego. E aqui no 47, no 48, muitos repreendiam e Jesus mandou chamar aquele homem. Quando Jesus ouviu o clamor daquele homem, que Jesus mandou chamar aquele homem, eu não sei quem foi buscar aquele homem, eu não tenho ideia. A palavra não fala, na verdade a palavra nem fala muito daquele homem, ele só fala que era um cego, Bartimeu, filho de Timeu. Pronto, acabou. A identidade dele era essa. Ninguém mais soube nada daquele homem, ninguém sabe quem é Timeu, só falou que era Bartimeu, filho de Timeu. E aí, Jesus manda chamar aquele homem. Quando Jesus manda chamar aquele homem, alguém chegou para ele e falou assim, ó: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Imagina a alegria daquele homem quando ele ouviu isso. E quem falou para ele, disse assim, ó: sabe o que é ter de bom ânimo? Alegra-te, fica feliz, ele te chama. Nessa noite é o que Jesus está dizendo para a gente: alegra-te, fica feliz, eu te chamo, eu estou contigo, eu estou perto de ti, eu estou ao teu lado, eu te vejo, eu te sondo, eu te escuto, eu estou contigo. Amém? E aí a Bíblia fala, aqui no 50, que ele fez algo muito extraordinário. A Bíblia fala assim, ó: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Olha só, ele levantou de um salto.
ele estava sentado, né? É mais impressionante ainda, porque ele estava sentado, gritando por Jesus, porque ele não poderia ir para uma multidão. Como é que ele ia para uma multidão? Como é que ele ia chegar até Jesus se ele era cego e ninguém queria levar ele lá? Como é que alguém ia deixar ele chegar até Jesus? Não, as pessoas não iam deixar ele chegar até Jesus, entende? Então ele estava ali, gritando, sentado, e quando aquelas pessoas, não sei quantas pessoas foram buscar ele, disseram: tem de bom ânimo, porque ele te chama. Ele tirou de sobre ele a capa que protegia ele, que guardava ele do sol, que guardava ele do frio. Ele tirou a capa, jogou e deu um salto. Para as pessoas que vivem em condição de rua, eu estava vendo uma reportagem um certo tempo, que um pedaço de papelão para aquela pessoa é muito. Para alguém que vive numa situação de rua, um pedaço de papelão para ela deitar é muito para ela. Porque ela precisa para se proteger durante a noite, durante o sol, sabe? E aquele homem, ele tirou a capa que protegia ele, deu um salto e foi até Jesus. Sabe por quê? Sabe por que ele não levou a capa dele? Ele poderia ter levado a capa dele. Porque se ele deixando a capa dele, alguém iria pegar. Alguém iria se aproveitar da capa daquele homem para se proteger também. Correto? Analisando o texto, sim, poderia acontecer isso. Ele não se importou, ele simplesmente tirou a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha convicção de que ele ia ser curado. Ele tinha convicção daquilo. Porque se ele não tivesse convicção, ele não teria jogado a capa. Ele ia dizer: não, eu vou até Jesus, ok? Mas eu vou levar minha capa, vai que ele não me cure. Vai que eu continue cego? E aí, vou deixar minha capa, vou ficar desprotegido? Mas não. Ele deixou a capa dele de lado e foi ter com Jesus. Sabe o que isso significa para nós? Jesus, ele não responde necessidade, ele responde fé. Guarda isso no seu coração. Se Jesus fosse responder necessidade, ele curaria todo mundo que se aproximasse dele, ele ia curar. Mas Jesus só curou aqueles que tiveram fé. Para ser curado por Jesus, para alcançar o milagre de Jesus, para ter a vida transformada, para ter algo de Deus, tem que ter fé. Se você não tiver fé, você não vai receber. Se você não tiver fé, você nunca vai receber o milagre de Jesus em sua vida. Então anote isso, guarde isso. Jesus não responde necessidade, ele responde fé. Fé. Se você tiver fé, você alcança. Por que muitas pessoas passam anos dentro de uma congregação e elas nunca receberam o milagre de Jesus? Elas nunca venceram na vida. Elas nunca progrediram na vida. Porque não têm fé. Se acostumaram a estar sentada em uma cadeira. Se acostumaram a vir a um culto. Se acostumaram a receber. Mas a fé necessária para que o milagre aconteça na vida delas, elas não têm. Não têm. Não foi gerado ainda. Então, para que a gente receba o milagre, a gente tem que ter fé. Jesus não responde necessidade, ele responde fé. Amém? É isso que Jesus responde. No 51, ele diz assim: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Lembra daquilo que a gente falou ainda agora? Que eu torne a ver. Mas a pergunta óbvia de Jesus para um cego: o que queres que eu te faça? Para um cego, né? Então é muito óbvia essa resposta de Jesus. E logo a gente pensa: mas Jesus, ele queria ver. Mas por que será que Jesus fez essa pergunta para aquele cego? Por que será que Jesus ele teve a ideia de perguntar para um cego: o que queres que eu te faça? Porque não é só que Jesus queria ouvir da boca dele, que ele queria ver. Jesus queria puxar um diálogo com aquele homem ali. Jesus queria ter uma conversa com aquele homem ali. Jesus não queria só realizar o milagre na vida dele. Ele queria o depois do milagre. Jesus não quer realizar só o milagre na minha vida e na sua vida. Ele quer ter um relacionamento comigo. É isso que Jesus deseja. Sempre foi e sempre será isso. Jesus deseja um relacionamento e não só um milagre. O milagre de Jesus eu vou receber, ok.
Mas e depois, o que é que eu faço? E depois, o que acontece? Muitos na Bíblia receberam milagres, simplesmente viraram as costas para Jesus e foram embora. Simplesmente aconteceu isso. Mas Jesus começou a conversar com aquele homem, eu imagino que foi uma conversa legal, né? Começou a surgir um papo legal a partir dali. E aquele homem disse para Jesus, eu quero ver, eu quero tornar a ver. Sabe, que nós possamos guardar isso na tábua do nosso coração. O milagre Jesus quer realizar na nossa vida, mas Ele não quer só fazer o milagre. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. O relacionamento com Deus faz toda a diferença. O relacionamento com Deus me faz enxergar Deus não como uma moeda de troca, mas como alguém que eu preciso para a minha vida. Alguém que eu preciso para a minha vida. Jesus não é só alguém que quer suprir a minha necessidade. Ele é alguém que quer estar comigo. Ele quer andar comigo, Ele quer dormir comigo, Ele quer levantar comigo, Ele quer trabalhar comigo, Ele quer estudar comigo, Ele quer fazer tudo comigo. Ele não quer, quando eu vou para o meu trabalho, não, Jesus, é bom dia, Jesus, eu vou te deixar bem aqui e eu vou para o meu trabalho. Quando eu voltar, a gente conversa de novo. Ok, Jesus? Não. Quando eu levanto, Jesus quer estar comigo e Ele vai comigo para onde eu estiver. Ele me acompanha. Jesus está comigo aonde eu estou, porque Ele quer um relacionamento, Ele deseja um relacionamento, Ele deseja estar comigo, aonde eu estou. Ele deseja estar com você aonde você está. Você não é cristã de crer em Jesus somente dentro da sua igreja. Você é em todo lugar onde você estiver. Você leva o nome do Senhor Jesus. Amém? E nunca esqueça, Ele quer estar com você aonde você estiver. Amém? Foi por isso que Jesus começou a puxar a conversa com aquele homem. Estreitar relacionamentos. Imagina só. Você diz que você tem um amigo, ok? Mas você não sabe o que ele gosta, você não conversa com ele, você não manda uma mensagem, você não puxa um assunto com ele. Que tipo de amigo é que a gente não tem relacionamento com ele? Todo amigo a gente gostaria de conversar, gostaria de estar junto, gostaria de saber o que ele está passando. Está sentindo dor? O que tu está sentindo? Está precisando de mim? Né? Um relacionamento, cria isso, diálogo. Com Jesus não é diferente. Ele quer que a gente tenha um diálogo com Ele. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é a maneira pelo qual o Senhor fala conosco. Quando eu abro a palavra do Senhor, o Senhor está falando comigo. Mas a oração, que é a minha conversa, é a minha maneira de conversar com Jesus. E é recíproco. Eles não andam juntos. Certo dia, alguém perguntou, mas o que é mais importante? Oração ou leitura da Bíblia? O que é mais importante? Oração ou leitura da Bíblia? E aí eu pergunto, o que é mais importante? Oração ou leitura da Bíblia? E alguém respondeu, pergunta para o passarinho qual é o mais importante, se é a asa dele da direita ou se é a asa dele da esquerda. Ele precisa das duas para voar. Nós precisamos dos dois para sobreviver. Ou para viver. Porque Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. E a gente só consegue viver quando a gente tem relacionamento com Deus. Relacionamento é vida. Sem relacionamento não há vida. Não há vida sem relacionamento com Deus. Eu penso que estou viva, mas na verdade estou morta. Amém? Não, misericórdia. Né? Misericórdia, eu tenho que buscar o Senhor para que eu possa ter vida nele. Jesus, ele falou algo para aquele homem. Quando ele falou para aquele homem assim, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus estrada afora. Eu não entendi o texto. Porque ele fala assim, que ele quer ser curado. Ele quer voltar a ver, ok? E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Ele foi curado? Ou a fé dele salvou ele? As duas coisas. Lembra do relacionamento dele com Jesus? Lembra da conversa dele com Jesus? Quando aquele homem estava gritando por Jesus, quando aquele homem estava clamando por Jesus, Jesus já sabia que tinha algo diferente no coração daquele homem. Ele já sabia que aquele homem tinha fé nele o suficiente para ser salvo e não só para ser curado de um milagre. A forma que ele clamou por Jesus fez Jesus entender, Jesus conheceu o mais íntimo do coração daquele homem. Então, quando Jesus realiza algo na nossa vida, Ele não quer só fazer o milagre, Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar, porque o objetivo principal de Jesus na cruz foi nos levar para morar com Ele eternamente. O que Jesus nos dá aqui
é uma premiação, é um brinde, sabe? É uma premiação, como quem diz, eu vou te dar isso bem aqui, mas o melhor ainda está por vir. O melhor de Deus na nossa vida está por vir, irmãos. A gente não pode desistir da caminhada porque está difícil. A gente não pode desistir da caminhada porque tem muita coisa dando errado. A gente não pode desistir da caminhada porque eu me frustrei com alguma coisa. Eu não posso desistir da caminhada porque dentro da minha casa não está do jeito que eu gostaria que tivesse. Ah, mas dentro da minha casa não está legal, está uma bagunça. Sabe? Parece que quanto mais eu oro, mais as coisas parecem que não acontecem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você é que pensa que não acontece. É você que pensa que não acontece. Mas tudo acontece no tempo de Deus se você não desistir. Se você não desistir, vai acontecer. Agora, se você desistir, você vai dizer... Não aconteceu. Não aconteceu porque Deus não quis que acontecesse. Não aconteceu porque você desistiu. Não porque Deus não quis que acontecesse ou não quisesse que acontecesse. Amém? Que a gente possa ser perseverante. Perseverante. Quando você estiver em alguma dificuldade, lembra do grito desse homem. Ele gritou até ser ouvido. Sabe o que foi que ele fez? Bater, bater e abrir-se-vos-á. Ele bateu, ele gritou, e Deus ouviu, a porta abriu, e ele recebeu o milagre dele. O milagre do Senhor Jesus acontece na vida daqueles que não desistem. Apocalipse diz, sede fiel até o fim, e herdará a coroa da vida. Ele não diz para a gente ser fiel até na metade do caminho. Ele não diz para a gente ser fiel até aqui. Ser fiel se der, se tu aguentar, tá doendo, tá chorando, ser fiel. Pô, parou bem, tá bom. Não. Ele diz ser fiel até o fim. Existe uma longa caminhada pela frente. Mas sabe o que acontece com a gente? E muitas das vezes a gente pensa que a gente está sozinho na caminhada. A gente carrega o fardo sozinho. Ou Jesus disse que Ele quer dividir com a gente o fardo. E a gente insiste em carregar o fardo só. Aliás, Ele disse que Ele trocaria o fardo. Foi isso que Jesus disse para a gente. Não é verdade? Por isso que é importante ler isso bem aqui, ó. Porque se você ler isso bem aqui, perdão, Jesus, isso aqui não é isso não, isso é só uma forma de falar, tá? Se você ler a palavra do Senhor, você vai entender e você não vai esquecer. Porque no momento que você estiver necessitando, Deus vai fazer um milagre acontecer. Eu fui ministrada hoje de uma forma muito poderosa no trabalho. Eu estava agitando a minha mercadoria e passou o irmão cantarolando um louvor. Aí eu fiquei com aquela letra daquele louvor na minha cabeça e eu fui no meu celular e fiquei ouvindo o louvor. Fiquei ouvindo o louvor e de repente eu vi uma ministração, o texto da ministração. Eu disse, a ministração parece ser muito legal, vai ser muito boa. Aí eu peguei e salvei para que eu pudesse ouvir depois. E aí, Deus falou ao meu coração, manda essa ministração para o teu marido. Aí mas eu nem ouvi, eu não sei nem se isso aqui está numa base, na palavra, como é que eu vou enviar? Mas tudo bem, enviei. Depois diz que de 1 hora, 1 hora e meia, meu marido está assistindo a live, né? Ele manda um texto de 10 minutos para mim. Eu fiz 10 minutos de texto, não, de áudio, né? 10 minutos de áudio. Eita, meu Deus do céu, o que aconteceu? Será que ele ficou confuso? Será que ele ouviu alguma coisa nessa ministração que não condiz, que bagunçou a cabeça dele? E agora? Mas ele começou a relatar, ele disse, meu Deus, como eu precisava ouvir tudo o que eu ouvi nessa ministração. Como eu precisava ouvir. E foram coisas que Deus falou ao coração dele, que eu já vinha batendo na tecla há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo. E chegou uma irmã, e eu estava ouvindo o áudio, ela só chegou a bater no meu ombro e falou assim, ó, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Você só não pode desistir. Eu disse, é verdade, Senhor. Não é no meu tempo, é no teu tempo. Eu só não posso desistir. Nunca vai ser no seu tempo. Porque se Deus realizar no seu tempo, você não está maduro o suficiente para receber. É por isso que é no tempo de Deus. Sabe por quê? Porque esse período de tempo, ele vai nos moldando, ele vai nos capacitando, ele vai tirando aquilo que nos impede de receber. E no dia que chega, chega completo. Porque Deus não dá nada pela metade.
Ele faz completo. E eu creio em cada promessa do Senhor para a minha vida. Eu creio em cada promessa do Senhor para a minha casa. Eu creio em cada promessa do Senhor para a minha família. E eu acredito que cada um aqui crê nas promessas do Senhor Jesus. E o texto, ele nos diz também que aquele homem, deixa eu olhar para o relógio, que aquele homem, quando ele se aproximou de Jesus, Jesus perguntou o que ele queria, aquele homem ele poderia pedir várias coisas para Jesus. Raciocina comigo. Provavelmente aquele homem não tinha nem o que comer, não tinha o que vestir direito. O pai talvez tenha abandonado ele, estava longe da família. De repente ele só podia pedir assim para Jesus: Jesus, eu só quero uma comida, eu só quero um cobertor melhor, eu só quero uma casa para morar, eu só quero isso. Mas ele pediu para Jesus exatamente aquilo que ele estava precisando, aquilo que fazia ele passar por tudo aquilo ali. Porque ele estava cego, por causa da cegueira dele ele mendigava. Por causa da cegueira dele ele não tinha o que comer direito. Por causa da cegueira dele ele não tinha o que vestir direito. Por causa da cegueira dele ele vivia naquela situação deplorável. Por causa da cegueira dele. Então ele pediu para que Jesus tratasse o problema. E não que tratasse aquilo que fazia parte do problema. Vocês estão entendendo? Então o que é que Jesus quer tratar na minha vida? É aquilo que causa um problema para mim. E não o problema, mas a raiz do problema que Jesus quer tratar. Às vezes a gente guarda as coisas. E a gente quer que Jesus trate certas coisas, quando Jesus quer tratar o que está causando o problema. O que está causando um problema hoje na sua vida? O que Jesus precisa tirar de você que está causando um problema, que está deixando você cego? Porque às vezes o problema é tão grande que nos deixa cego. A gente não consegue enxergar nada. E por conta disso, a gente esfria na fé. Por conta disso, a gente deixa de olhar Deus como de fato Ele é. Por conta disso, a gente perde de ser abençoado e perde de abençoar. Tudo por causa de uma cegueira. Tudo porque um dia a gente viu e a gente sabe o que Jesus quer fazer, mas por alguma situação da vida, nós nos tornamos cegos. E nessa noite, Jesus quer curar essa cegueira. Nessa noite, Jesus quer tirar tudo dos nossos olhos. Aquilo que está nos impedindo de realmente entender quem somos e o propósito que Deus tem na nossa vida. Irmãos, a fé cristã, ela é um desafio diário. Ela é um desafio diário para todos nós. Manter-se fiel à palavra é um desafio diário. Hoje mais do que nunca. A gente tem que ter convicção de quem somos, a quem nós pertencemos e para onde vamos. Você sabe disso? A quem você pertence? O que você faz aqui e para onde você vai? São coisas que a gente não pode esquecer. É convicção. Eu tenho que ter convicção disso. Porque senão eu vou desistir no meio do caminho. Eu vou desistir no meio do caminho. Deus é a minha base. Eu preciso do Senhor para tudo. E eu vou continuar com Ele até o fim. Quando eu falo eu me refiro a todos nós. Amém? Que nós possamos entender que Jesus ele quer tratar a raiz daquilo que nos separa dEle. A raiz daquilo que tem nos afastado da presença dEle. E que a gente possa buscar ao Senhor de fato o suficiente, gritar, clamar, subir numa árvore, entrar no meio da multidão como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei o que você vai fazer para atrair Jesus para você. Só sei que você tem que fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo por que eu falei que era aproveitando a oportunidade? É isso. Jesus quer fazer e a gente não aproveita as oportunidades. Às vezes as coisas acontecem dentro da sua casa para você dar um testemunho de Jesus e você está perdido, você está cego e você perde a oportunidade de dar um bom testemunho de quem é Jesus. As coisas acontecem para te confrontar e você está perdido e você perde a oportunidade de dar um testemunho, de mostrar para as pessoas quem de fato é Jesus na sua vida. Que a gente possa tirar a venda. Que a gente possa olhar para o Senhor. Ele está perto, do lado, e não está longe. Amém? Para finalizarmos, quando aquele homem recebeu a cura
para a salvação, a cura daquilo que prendia ele de enxergar a verdade. A Bíblia fala que ele começou a seguir Jesus estrada afora. Vocês estão entendendo por que esse homem ficou aqui? Porque eu acredito que o outro não seguiu. O outro foi curado. Eram dois. Um seguiu e o outro não. Bem provavelmente. Jesus quer que a gente siga Ele. Quer fazer o milagre, mas para que a gente possa seguir Ele. Seguir Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus. Não querer só o milagre de Jesus, mas querer ter uma intimidade com Jesus. Que nessa noite, a palavra que o Senhor falou ao meu coração, possa ter falado ao seu também. Bartimeu, ele foi ouvido. Quantos Bartimeu tem aqui essa noite para ser ouvido? Quantos Bartimeu podem clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Irmãos, todos nós enfrentamos guerras diárias. Todos nós. Sem exceção. Todos nós enfrentamos guerras, problemas, dificuldades. A diferença é como nós enfrentamos ela. A diferença é o que a gente vai fazer para vencer. Ou melhor, vencer ou ser vencido. A escolha é nossa. Que nessa noite a gente possa fazer igual aquele homem. Não ser vencido pela multidão que disse te cala, mas gritar até Jesus nos ouvir. Amém? Que Deus nos abençoe. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para dividir com cada um. Tentei ser breve, que eu falo muito. Tentei ser breve, mas que nós possamos nos fortalecer cada vez mais no Senhor. Eu lembro que no dia 1º, eu estava falando com as meninas da célula, eu disse: gente, o ano de 2022 vai ser um ano desafiador demais. Desafiador. Onde tudo em nós vai ser provado. Vai começar tudo em nós ser provado mais aquilo que a gente era provado. Porque cada ano que passa, a vinda de Jesus está mais próxima. Então, por mais que eu fique triste pelas coisas que eu vejo, pelas coisas que eu ouço, que são berrações, eu fico feliz ao mesmo tempo. Mas fico feliz e fico triste, fico feliz. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor está se cumprindo. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor está se cumprindo. Você sabe que a tua fé não é em vão. Não é em vão. Por mais que você fique alarmado com as coisas que estão acontecendo, mas tenha convicção, está acontecendo porque a palavra está se cumprindo. Ou seja, o nosso rei vem nos buscar. Aleluia! Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que nós não possamos só abrir a boca e dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas que nós possamos ser um tipo de pessoas maranata. Sabe qual é o tipo de pessoa maranata? Que apressa a vinda de Jesus. Como é que eu apresso a vinda de Jesus? Falando dele, amando ele, vivendo ele. É o que Jesus quer. Ficar só dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus, não vai mudar. Mas se eu me levantar e apressar, se eu me levantar e fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu estou apressando a vinda de Jesus. Irmãos, esse mundo não tem nada de bom mais para nós, já deu. Já deu. Que o Senhor Jesus possa vir nos buscar e que nós possamos estar preparados. Jesus não vai esperar você se preparar, viu? Você tem que estar preparado no dia que Ele voltar. Porque se não estiver preparado, a chapa vai esquentar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor possa ter todos os dias misericórdia na nossa vida e que a gente possa buscar cada vez mais ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigada pela oportunidade, igreja.